meus queridos companheiros, apaixonados por história. O vídeo de hoje foi indicação do inscrito Dominique Santana, que pediu um vídeo sobre os irmãos Thomas e Richard Grey, pois sua dúvida é se eles eram os príncipes que foram presos na Torre de Londres e supostamente assassinados a mando de seu tio, o rei Ricardo III, na tentativa de garantir seu domínio no trono. A resposta a essa dúvida veremos ao longo do vídeo. E vocês, meus queridos, já imaginaram ter um vídeo com a sua indicação? É só falar aí nos comentários que eu terei o prazer de produzi-lo. A rainha Elizabeth Woodville, antes de se casar com o rei Eduardo IV da Inglaterra, se casou com o Sir John Grey de Groby e teve 2 filhos, Thomas e Richard. John foi um cavaleiro que ingressou no exército da família Lancaster, que estava guerreando contra a família de York pelo trono inglês na Guerra das Duas Rosas. John faleceu enquanto estava batalhando na Segunda Batalha de St. Albans, no dia 17 de fevereiro de 1461. Após ser informada da morte de seu marido, Elizabeth iniciou uma disputa com sua sogra pela herança de John. Elizabeth teve a ideia de pedir a intervenção do rei Eduardo IV, que pertencia à família York, para resolver a situação. Elizabeth tentou por várias vezes solicitar uma audiência com o monarca, mas não conseguiu. Então ela decidiu encontrá-lo, armando uma emboscada. Enquanto o rei estava passando pela floresta de Waterbury, Elizabeth apareceu de repente atrás de uma árvore, acompanhada de seus 2 filhos, Thomas e Richard. O rei Eduardo IV ficou muito impressionado ao ver uma jovem tão bonita. Elizabeth aproveitou a oportunidade para falar com o rei em particular e humildemente suplicar por seu direito à herança de seu finado marido, John Grey. A retidão e a beleza de Elizabeth conquistou o coração do monarca. Eduardo pediu Elizabeth em casamento e os 2 se casaram em segredo, no dia 1º de maio de 1464. Agora, Elizabeth era rainha consorte e seus filhos, do primeiro casamento, passaram a morar na corte e tinham uma posição social privilegiada. A rainha Elizabeth queria que seus filhos se casassem com mulheres da nobreza, então tratou de procurar moças adequadas para Thomas e Richard. Thomas se casou 2 vezes. O primeiro casamento aconteceu em outubro de 1466. Ele se casou com Lady Anne Holland, a única filha de Henry, terceiro duque de Exeter e Anne de York. Anne e Thomas não tiveram filhos. Após a morte de Anne, Thomas se casou com Cecília Bonville, a mulher mais rica da Inglaterra. Cecília era filha de William Bonville e Catharine Neville, filha de Richard Neville, 5º conde de Salisbury. A mãe de Cecília era irmã do falecido conde de Warwick, antigo conselheiro do rei Eduardo IV. Com sua segunda esposa, Thomas teve 14 filhos, 7 meninos e 7 meninas. Quando o rei Eduardo IV faleceu em 1483 e o seu irmão Ricardo, duque de Gloucester, usurpou o trono de seu sobrinho Eduardo V e o trancafiou com seu irmão Ricardo, duque de York, na Torre de Londres, originou a lenda dos príncipes na torre, criando assim um clima de instabilidade na Inglaterra. Temendo por sua segurança, Elizabeth e suas filhas se refugiaram na abadia de Westminster. Thomas Grey tentou libertar seus meus irmãos, mas não conseguiu soldados suficientes para lutar contra os soldados de Ricardo. O duque de Gloucester conseguiu ascender ao trono após o casamento de Eduardo IV e Elizabeth ser anulado e os filhos do casal serem declarados ilegítimos. No dia 25 de junho de 1483, foi organizada uma assembleia no parlamento. Os parlamentares declararam Ricardo, duque de Gloucester, o rei legítimo, sendo coroado como Ricardo III. Nesse mesmo ano, o tio de Thomas, Anthony Woodville, e seu irmão, Richard Grey,
foram executados a mando do novo rei. Quando soube que seus meio-irmãos foram mortos, Thomas se uniu à rebelião organizada pelo Duque de Buckingham contra Ricardo III, mas a rebelião foi reprimida. Sem escolhas, Thomas fugiu para a Bretanha para se juntar ao exército de Henrique Tudor, que estava comprometido com sua meia-irmã Isabel de York. No entanto, pouco antes de Henrique Tudor e seu exército partirem para invadir a Inglaterra, em agosto de 1485, Thomas ouviu rumores que sua mãe havia chegado a um acordo com Henrique III e ele foi persuadido a abandonar Henrique Tudor. Thomas foi interceptado em Copenhague, a caminho da Inglaterra. Com isso, acabou não desempenhando nenhum papel na invasão orquestrada por Henrique Tudor e na subsequente derrubada do rei Ricardo III. Thomas Gray foi preso em Paris como garantia para o pagamento de um empréstimo feito a Henrique Tudor pelo governo francês. Thomas não poderia retornar para casa até que Henrique Tudor, ou agora Henrique VII, fosse coroado rei da Inglaterra. Após ser realizado o pagamento, Thomas conseguiu voltar para a Inglaterra. O poder do novo rei ainda estava instável, então o rei Henrique VII tomou muito cuidado para manter seu meio-cunhado sob controle. Com isso, Thomas não foi autorizado a recuperar seus bens e nem suas propriedades. Em 1487, Thomas foi confinado na Torre de Londres durante a revolta de Lambert Simnel e não foi libertado até depois da vitória da Casa de Tudor na Batalha de Stockfield. Embora tenha acompanhado o rei em sua expedição à França em 1492, Thomas foi obrigado a se comprometer por escrito, garantindo que não cometeria traição. Com isso, Thomas foi autorizado a ajudar na supressão da revolta na Cornualha em 1497. Thomas Gray faleceu no dia 20 de setembro de 1501 em Londres, com cerca de 40 anos. Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história, dando uma paradinha aqui no vídeo para perguntar se você já deixou o seu like e se inscreveu no canal. Não? Então não perde tempo, deixa aí logo o seu like e se você quer ajudar o canal, se inscreva e compartilhe o vídeo com seus amigos. Além disso, ajudar o canal a crescer fará com que mais pessoas conheçam o canal. Desde já agradeço de coração por sua companhia. Richard Gray era o filho mais novo de Sir John Gray de Golby e Elizabeth Woodville. Quando John faleceu, Richard tinha 3 anos. Após o falecimento de seu pai, sua mãe disputou a herança do falecido marido com a sogra. Para garantir seu direito às propriedades do marido, Elizabeth procurou o rei Eduardo IV, que lhe concedeu sua herança e a pediu em casamento. Richard tinha 6 anos quando sua mãe foi coroada rainha consorte da Inglaterra. Assim como seu irmão Thomas, Richard vivia os privilégios da vida na corte, mas raramente aparecia em cerimônias públicas, como em 1474, quando participou das justas para celebrar a nomeação de título de seu meio-irmão, Ricardo, como Duque de York. Richard também participou das celebrações do casamento de seu meio-irmão, Ricardo, Duque de York, de 4 anos, com Anne Mowbray, de 5 anos, em 1478. Richard Gray foi nomeado cavaleiro no ano de 1475, servindo no país de Gales e nos condados ingleses vizinhos, fazendo parte do conselho de seu meio-irmão Eduardo, o Príncipe de Gales. Entre os anos de 1476 e 1482, ele foi nomeado 4 vezes para membro da mais nobre Ordem da Charreteira. Richard também serviu como juiz de paz em Herefordshire a partir do ano de 1475 e participou de sessões de paz em Hereford e Ludlow nos anos de 1476 e 1477. Em 1479,
Richard foi nomeado chefe do exército do castelo de Chester, ganhando bastante prestígio por seus serviços à coroa inglesa durante o reinado de Eduardo IV. Nesse mesmo ano, Richard atuou em uma série de comissões jurídicas na cidade de Bristol, durante o restante do reinado de seu padrasto, Eduardo IV. No ano de 1482, Richard se tornou responsável pela educação do príncipe Eduardo, futuro Eduardo V, e nesse mesmo ano, ele serviu como chefe do exército do castelo de Wallingford. Com a morte de Eduardo IV em 1483, seu irmão Eduardo tornou-se o rei Eduardo V. No dia 30 de abril do mesmo ano, enquanto acompanhava o novo rei de Gales para Londres com seu tio Anthony Woodville, Richard foi preso por Ricardo, duque de Gloucester, que mais tarde se tornou Ricardo III. Enquanto estava preso, as terras e os cargos que Richard recebeu pelos seus serviços à coroa foram redistribuídos a outros nobres. Depois que Eduardo V foi declarado herdeiro ilegítimo de Eduardo IV, Ricardo III ascendeu ao trono e mandou executar Richard e seu tio Anthony no dia 25 de junho de 1483. Richard tinha cerca de 26 anos na época de sua execução. Richard nunca se casou e não teve filhos. Olá, meus queridos companheiros! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!